Salmo 110. Salmo 110. Não quer funcionar. Agora foi. Vamos colocar o texto aqui no nosso telão. Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará a cabeça por toda a terra. Agora, Pai, tu falas, porque só tu podes falar pelo teu Espírito e pela tua palavra. No nome de Jesus. Amém. O Senhor disse ao Senhor Jesus encarnado, o Cristo, o Messias, o ungido. Cadê o texto? Pode deixar o texto aqui. O Senhor, o ungido, Javé, o Messias, disse ao Senhor encarnado, Jesus, Cristo, Jesus, agora um elemento da Trindade que nunca mais deixará de ser homem. A Trindade, antes da história, antes da criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam na condição de espírito. Deus é espírito. O Espírito Santo, o Cristo. Mas na encarnação do Cristo, ele tomou a natureza humana. Jesus é a natureza humana. Ele foi para a cruz e morreu. Mas ressuscitou. Ressuscitou com carne e osso, sem sangue. O sangue dele ficou. A Bíblia diz que ele deu a vida da sua alma, e a vida da alma está no sangue. Ele perdeu. Mas ele ressuscitou com carne e osso. Quando Tomé duvidou, e Tomé disse: se eu não enfiar o dedo no buraco, no lugar dos cravos, no lado, de modo nenhum eu crerei. Tomé era um cientista. Por que cientista? Porque o cientista é que precisa de comprovação.
A fé não precisa. A fé não faz perguntas diante do Deus que ela recebe. A fé não precisa de evidências. Naquele momento, Tomé foi um cientista incrédulo que queria comprovação. E Jesus aparece, e quando aparece, eles estão de portas fechadas, é a segunda vez que Jesus aparece, e ele diz assim: Tomé, você quer ver para crer? Estou aqui. Enfia. Eles pensavam que era um fantasma. Ele disse: eu não sou fantasma. Espírito não tem carne e osso. Eu tenho. Vem aqui e enfia o dedo. E Tomé se prostrou e disse: Senhor meu e Deus meu. E Jesus respondeu para ele: porque me viste, creste? Bem-aventurados, prósperos são os que não precisam ver para crer. Fé é a crença, apesar das evidências, baseado na suficiência daquele que fala. É o mistério. Jesus ressuscitou em carne e osso e permanece nesse estado forever and ever. Amen. Para todo sempre. Quando eu olho a Trindade hoje na minha mente, eu vejo espiritualmente o Pai e o Espírito como duas realidades espirituais que eu não posso enxergar. Mas eu tenho lá um representante na Trindade de carne e osso, um homem. Um elemento da Trindade ressuscitado para sempre é um homem. Assenta-te. Não se diz a espírito para se assentar. Só quem assenta é quem tem corpo. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos teus pés. Todos os inimigos que Jesus venceu. O diabo, o pecado e a morte. A morte é o último inimigo a ser destruído. Vencida ela já foi. Por isso Paulo faz até um tripúdio sobre a morte. Ele faz uma zombaria. Onde está, ó morte, a tua vitória? Cadê você? Até que põe: o Senhor enviará de Sião. Aí nós estamos aqui nesse texto. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Não é domina enquanto os inimigos estão já destruídos, não. No meio, entre eles. O diabo, Satanás, Lúcifer. Esses três nomes são absolutamente necessários. Lúcifer é o enganador, que vem vestido de anjo, anjo de luz, iluminado, bonito, sedutor, enganador. Satanás, o acusador. E o diabo, o divisor, o que produz a divisão. O que produz a esquizofrenia. Esse inimigo, Satanás, o diabo, Lúcifer, tem uma rede, como se fosse um sistema da Google, que está aí enfiado, e ele consegue capturar e fazer algumas coisas. Tem o pecado,
que é um princípio de incredulidade que gera no mundo, e tem a morte. Nós passamos por ela todo dia, através das nossas famílias, dos nossos amigos, pessoas que estão morrendo. A morte está aí. Essa nós não podemos negar que ela é científica. Você vê, constata. O pecado é difuso, mas você vê o incrédulo. E o diabo, ele é extremamente difícil de você identificar, mas ele está aí. Os filhos dele estão aí, você percebe pelos filhos. E ele diz que enviará de Sião o cetro. Nós, da outra vez que estivemos aqui nesse lugar, nós vimos que esta palavra cetro também significa bordão. O bordão que brotou. É aquela vara de Arão, que Arão colocou lá. Juntamente com cada tribo, as 12 tribos de Israel trouxeram suas varas de amendoeira. Cada um punha o nome da tribo e o nome do membro, para não haver confusão, e puseram a vara de Arão, o galho, e no outro dia, o galho, a vara de Arão tinha brotado, dava flor e dava fruto, numa noite só. E Deus disse, este é aquele que eu escolhi. Essa vara, tipologicamente, ela representa Cristo, que é morto e ressuscita. Ela representa o poder, o cetro do poder. É o poder que está acima de todas as coisas. No verso que nós vamos ver mais abaixo, ele diz que no dia do seu poder, o seu povo vai se mostrar com roupas, com trajes adequados, de gala. Os trajes adequados de gala é a justiça de Cristo, que a nós é transferida ou imputada, e que nós não precisamos fazer, demonstrar, para ser aquilo que nós não somos. Nós recebemos essa roupa. E eles vêm da madrugada, eles vêm como uns jovens que são nascidos. Ali o texto é muito rico e está mostrando que é como se fosse uma coisa que está surgindo da madrugada, cheio de orvalho. O orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião e que ordena a vida. Tudo apontando para Cristo. A Bíblia é um livro cristocêntrico. Ninguém pode lê-la sem enxergar Jesus. Nas linhas e nas entrelinhas, ele está aí. Tem perfume dele, tem cheiro de Cristo. Este cetro do poder é para o domínio, não um domínio de déspota, mas o domínio do amor. E hoje nós vamos dar um pulo para o Salmo 2, que é um salmo categoricamente messiânico, destes salmos que traz na base tudo o que há da essência de Cristo. O Salmo 2, são 12 versículos e ele está dividido em 4 estrofes. Lembre-se que salmo é hino, é cântico. Eles cantavam. Era uma música que eles cantavam, salmos, cântico. Eu não gosto muito de usar a palavra música. O meu irmão que está aqui hoje, Riolando,
Barros já me deu uma instrução sobre esta palavra, que é uma palavra de origem grega e deriva de musa, uma deusa. E realmente ele tem razão, é o cântico, o canto. E ele está dividido em 3 estrofes, 4 estrofes de 3 versículos cada. Cada 3 versículos faz parte de uma estrofe. E a rima, a métrica hebraica é dos contrassensos, ou melhor, dos contrapontos. Ela diz uma coisa, depois diz outra, faz uma espécie de tear que se fazia para tecer. Um sobe, outro desce, um sobe, outro desce, um sobe, outro desce, enquanto a linha vai passando, ele vai costurando. Há uma rede de ideias na poesia hebraica que fortalece muito o sentido dos opostos. Então ele diz aqui, o verso 1. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Até o 3. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Até aqui, é os gentios se rebelando contra o ungido. Isto aqui nós vamos ter que trabalhar hoje um pouco, mas isso aqui tem mais evidência no último versículo do capítulo 10, 110, do Salmo 110, quando nós vimos que ele vai decapitar a cabeça dos reis da terra. Esta conciliação que está sendo montada no mundo é um projeto antigo, é um projeto caínico. Preste bem atenção nisso. Eu estou falando de humanismo. Eu estou falando de um sistema que tem governabilidade desde Nimrod, o filho de Cush, o filho de Cão, o estuprador do pai, Noé. Esta cambada que tem levado até a fortaleza de Anu. E eu vou pedir que me ponha o capítulo 10 de Gênesis, versículo 10. Capítulo 10 de Gênesis, versículo 10. Vamos ler o primeiro versículo 9, por favor. Primeiro versículo 9. Porque nós precisamos entender que esses reis da terra, que esses gentios, que esses povos que se levantam contra o ungido do Senhor, querem um governo de coalizão que é chamado de Nova Ordem Secularum, ou a Nova Ordem Mundial, que vocês já devem ter ouvido, e que a Bíblia não passa por cima dele de modo fugaz. Ela traz a linha desse governo, desde a Babilônia, Egito, a Síria, passa pelo Israel, passa por Roma, Grécia, Roma, chega até os nossos dias. É um sistema que descarta Cristo, que descarta o amor furioso de Deus das nossas vidas. Então ele diz aqui: foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Esse Nimrod, vamos voltar lá um pouquinho, querido. Nimrod é o filho de Cush, que é filho de Cão. Segundo aquilo que eu pude pesquisar,
Tem um versículo no capítulo 6 de Gênesis, nós não vamos olhar aqui agora, que fala sobre os filhos de Deus que casaram-se com as filhas dos homens. Há duas genealogias na Bíblia. A genealogia de Caim e a genealogia de Sete. E a genealogia de Sete, o livro de Lucas vai dizer que ela é filha de Deus. Se você ler o livro de Lucas, ele vai dizer, vai começando lá embaixo em Jesus, e vem de baixo para cima, e chega lá em Adão, e ele diz, por exemplo, que Cainã gerou Sete, e Sete, gerado por Sete, Sete gerado de Adão, e Adão filho de Deus. Por que isto? Porque a Bíblia diz que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E no dia que nasceu Enos, filho de Sete, neto de Adão, eles começaram a invocar o nome do Senhor. A invocação do nome do Senhor pressupõe a salvação dessas pessoas, porque ninguém pode ser salvo de outra maneira senão pelo nome do Senhor. Então, havia duas genealogias, a de Caim e a de Sete. Mas a de Caim não acabou no dia do dilúvio, já que o dilúvio matou todo mundo e só sobrou a família de Noé? Mas tem dois versículos que depois você vai ler lá, que diz que os filhos de Deus casaram-se com as filhas dos homens. E quando você vai pegar e puxar as taras da família de Caim, você vai encontrar na família de Cush. O que dá uma ideia muito provável, eu não estou afirmando categoricamente, de que a mulher de Cão fosse descendente de Caim. E que isto faz nós admitirmos que este conflito é pós-Éden, que é o conflito das amarguras profundas. Eu estou escrevendo um livro, e o título é Além, Muito Além do Jardim. Que as amarguras vêm rodando, e vai chegar. Por exemplo, tem 2 filhos que estavam na barriga de Rebeca. Eles brigaram dentro da barriga e nunca mais pararam de brigar. Eles brigam até hoje. Jacó e Edom. Essa guerra que está aí, lá dos palestinos, é a guerra de 2 filhos que começou na barriga. E um neto de Edom chama-se Amaleque. Este Amaleque guardava a raiz de amargura do seu avô. O seu avô até quis se arrepender e teve lágrimas, mas a Bíblia diz que ele não encontrou lugar de arrependimento, porque guardava a raiz de amargura no seu coração. Aqui dentro dessa sala tem gente que tem raiz de amargura. Como é que você sabe? Porque onde tiver mais de 10 pessoas, 50% guarda a raiz de amargura. Tem ressentimento. E adoece. E apodrece. E sofre. Vamos parar a mensagem agora e vamos ouvir 10 pessoas conversando. Me dá 5 minutos para escutar a conversa do seu coração por 5 minutos. Eu faço o diagnóstico na hora. Com que sabedoria você tem essa aqui?
pela sua murmuração, pela sua lamúria, pela sua lamentação, eu posso dizer, a baba que escorre na sua boca reflete o que está cheio o seu coração. Porque Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Está certo ou está errado? Quem aqui não foi desprezado pelo marido ou pela mulher? Quantos divorciados? Quantos foram abandonados pelos pais? Eu não estou falando de abandono físico. Eu estou falando de abandono emocional. Nós vimos um filme lá no acampamento que me acabou. Eu até digo assim, se você não quiser ser tratado, não veja esse filme. Porque ele vai mexer. Quantas coisas que a gente guarda aí dentro dessa caixa preta. O Nimrod. Agora vamos para o verso 10, por favor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Por favor, me diga o que é isso que você leu aí agora. Agora me diga o que você leu aí. Ele está falando de Nimrod, que era caçador perante o Senhor. O que se caça perante o Senhor? Aí você tem que ir para Apocalipse 21 e descobrir que se caça perante o Senhor em Babilônia é as almas das pessoas. Roubar as almas. O princípio do seu reino foi Babel. O nome de uma cidade, Erech, o nome de uma cidade, Acade, o nome de uma cidade, Calné, o nome de uma cidade, na terra de Sinar. Sinar é Babilônia. O que significa isto? Tem código? Tem linguagem codificada aí? Tem. O princípio do seu reino é uma confusão, Babel. Erech, longa. Nós não temos preocupação com o tempo. Um dia nós vamos chegar ao poder. Longa. Acade, sutil. Quem está com o iPad aí, quem está com... Vai vendo se eu estou dizendo alguma coisa. Tá certo, Humberto? Tá bom. Babel, confusão, longa, sutil, Calné. Calné é até a fortaleza de Anu. Se você quiser, vá ao Google, entra lá no Google e pesquise o que significa Anu, o Deus das trevas. Quem é o Deus das trevas? É o pai do humanismo. Lembra-se quando Jesus disse assim, eu vou para a cruz. Pedro disse o quê? Para a cruz não. E Jesus disse o que a Pedro? Arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas do homem. Quem é o técnico do humanismo? Quem é o técnico do Fluminense? É o Abel. Não é o Caim. Quem é o técnico do humanismo? Entendeu? Aí que a revolução anticristo. A revolução anticristo. Não quero as coisas de Cristo. Olha só. É uma revolução confusa, de confusão, onde você não sabe que é preto e branco, onde as coisas são tudo pardas,
são tudo confusas, mas fala do nome de Jesus, lá também fala sim. E Jesus diz assim, ó, muitos vão me dizer naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome nós não fizemos milagres, em teu nome nós não fizemos maravilhas, Senhor. E ele diz assim, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Iniquidade é não viver pela fé. Iníquo é não viver confiando na suficiência de Cristo. É o ímpio que não tem piedade, que não tem fé em Cristo. Por favor, os demônios também creem em Deus e tremem. Outro dia um pastor disse assim, um ateu disse assim para um pastor, esses camaradas que estão aí na televisão falando de Jesus para roubar as pessoas, eles têm certeza de que Deus não existe. Eles são piores do que eu, porque eu pelo menos declaro que ele não existe mesmo. Mas eles têm certeza. Porque se eles tivessem uma duvidazinha como eu tenho, eu não posso provar. Eu não faria o que eles fazem. Esse pastor aqui da igreja, o cara contou para ele o que se faz em nome de Deus, com vigarice. Ele tem certeza que ele não vai prestar conta disso. Porque se ele tiver certeza de que ele vai prestar conta disso, ele teria mais senso de responsabilidade e não ia enganar pessoas que Deus ama. Gente que Deus morreu por elas. Ele não ia fazer aquela boboseira toda não. Esse é o sistema do humanismo que leva lá para a casa de Calné, lá para a fortaleza de Calné, lá para a fortaleza de Anu, a obra das trevas, que vem vestida de toda a obra de feitiçaria, de cabala, para levar as pessoas à confusão. Desde aquele dia que a cigana quis ler a minha mão ali atrás do hospital, do Banco do Brasil, eu comecei a pesquisar sobre esse assunto. Ela chegou para mim, meu gajão, eu quero ler sua mão. Eu digo, por que você quer ler minha mão? Porque eu quero ver o seu futuro. Eu digo, eu só deixo você ler a minha mão se você deixar eu ler a sua. Você não sabe ler? E você sabe? Se você deixar eu ler sua mão, eu deixo você ler a minha. Eu não faria isso hoje. Mesmo porque hoje sou mais conhecido aqui em Londrina. Eu fiquei de 4 lá, de mão. É uma loucura isso, aquilo que eu fiz. E ela então começou a ler minha mão e foi dizendo aqui coisas nesse M, aqui para que essa linha do futuro, essa linha não sei o quê, e essa linha. Isso aqui é velho, viu? Isso é da lá do Nimrod. Os ciganos são descendentes dessa turma aqui. Aí depois eu disse assim, agora chegou a minha vez. Você sabe o que significa esse M aqui? Maldita. E ela quis puxar a mão. Não, você leu a minha toda agora. Espera aí. Você é maldita. E é maldito todo aquele que crê no que você diz. Porque maldito é o homem que confia no homem. O que você disse aí é mentira. Tá vendo? M de mentira. Isso aqui é mentira. E ela querendo, e eu segurando.
E aí eu disse assim, mas sabe qual é o remédio? É o M também, morte. Você tem que morrer no corpo de Jesus Cristo para você ser liberta. Aí ela começou a me xingar. Porque quando eu falei do nome de Jesus, ela começou a me xingar na língua dela. Eu digo, não adianta que eu não entendo, e se entendesse também não vale nada, porque ele já levou tudo isso lá na cruz, e ela ficou me espraguejando, lá fazendo tudo quanto era sinal, e eu fui embora, nunca mais, mas eu comecei a pesquisar esse assunto. Faz mais ou menos uns 30 anos. Esse negócio aqui é a revolução anticristo que roda este mundo. E que está dentro da igreja. E que aqui dentro da nossa igreja nós temos os seus asseclas. Mandados por ele para fazer a revolução sutil debaixo dos panos. Mas nós temos que enfrentá-los de frente com a verdade de Cristo. Sem medo. Correndo o risco de perder a cabeça como João Batista perdeu. Mas isso não pode ficar aí nas escusas e falando por subterfúgio. Já falei muito por figuras de linguagem. E a minha esposa diz assim, para de falar por figura, fala direto. Ela foi mais corajosa do que eu. Vamos voltar lá para o capítulo 2 do Salmo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor, contra Javé, contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços. Oh meu Deus! Quem vai romper os laços? Que laços são estes? Que laços são estes? Vamos para Oséias, capítulo 11, verso 4. Vamos ver que laços são estes. O que as pessoas querem sair? De que laço é este do ungido? Qual é o laço que o ungido me prende? Rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Vamos agora para Oséias capítulo 11, versículo 4. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas. E me inclinei para dar-lhes de comer. Quem é este que tira o jugo da nossa queixada? Hã? Quem é que esteve aqui, olha aqui, atraí-os com cordas humanas. Quem é que esteve aqui em um acordo de carne humana? Jesus. E ele nos prendeu com que laços? Laços de amor. O que se está tirando da humanidade hoje? Hã? Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Como é que esta corja faz? Através do sistema de comunicação, que está na mão deles. Através do cinema, da televisão, eles vão impregnando o contraditório do amor. Eles vão infiltrando aquilo que produz a ruptura e a divisão da personalidade, a ponto do macho não ser mais macho e a fêmea não ser mais fêmea. Onde desequilibra, desintegra, e as pessoas perdem a referência de afeto, de amor. Existe uma revolução da confusão,
lenta, sutil, até a fortaleza que prende nas trevas, no escuro, na ignorância. E as pessoas não sabem discernir o que é gato e o que é lebre. Então, ele tem um laço que estão querendo tirar. E nós, durante essa semana agora, com os homens, a gente ficava em cima deste amor louco. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a nudez, a espada, será a fome? O que que vai nos separar do amor de Cristo? Ninguém pode nos separar, mas aí tem uma coisa em cima das pessoas, e o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus na face de Cristo. Estão empurrando goela adentro com mentiras, com falsificações, com sistemas totalmente religiosos. Domingo, lá no Rio de Janeiro, depois de pregar na Igreja Batista da Graça, um certo diácono de uma outra igreja e ficou enfurecido e partiu para cima de mim para comer o fígado. Ele disse: o senhor é muito confuso, o senhor não sabe nada de homilética. Eu disse: é verdade. A única coisa que eu sei é em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar a minha vida até o dia final. Não sei mais nada. E não quero saber mais. Porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Esse assunto me basta. Porque aqui tem tudo. E esse homem foi enfurecendo. Eu não vou dizer a história toda porque é comprida. Eu fui fugindo dele e fugindo. E ele veio para cima, uma mulher olhou para mim e disse assim: pastor, o que é isso, pastor? O que está acontecendo com esse homem? Eu digo: é o filho do Dido, rapaz. Vamos correr. Fugir do homem perverso, diz a minha Bíblia. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas do homem perverso, corra dele o quanto você puder. Por favor, quando o homem perverso puser um revólver na sua cabeça, entrega tudo. Mas quando ele também puser uma discussão com você sobre qualquer assunto que não seja a suficiência de Cristo, ele quer roubar isso, olha, suma e vá para longe. A minha Bíblia diz: fuja da discussão. Esse é um assunto que não se toca. Nós temos que pregar e não discutir. Não sou apologeta. Mero menino de recado. Quero que você tire agora, tente tirar as algemas, os laços do amor de Deus daquele que foi alcançado. Mas eles querem. Ninguém vai ser conhecido de outro jeito, senão pelo amor. Vocês serão meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E todos vão conhecer que vocês são meus, porque vocês trazem uma grife. Qual é a grife? Que você ama o contraditório do mais absurdo que não quer Cristo. Mas mesmo assim você não o odeia, você ama. Quando aquela senhora chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu vou me separar do meu marido, que eu não consigo mais viver com ele. Eu não amo meu marido. Aí o pastor disse assim: mas minha irmã, a Bíblia diz assim: amai o teu próximo como a ti mesmo. Se você não consegue amá-lo como marido, ame como próximo. Ela disse: aquele traste é tão ruim que nem com o próximo dá. Aí o pastor disse: então, se não vai como marido, não vai como próximo, vai como inimigo. A Bíblia diz: amai os vossos inimigos. Agora você foge dessa. Sai dessa
como é de sinuca de bico, né? Sai dessa, eu quero ver. Amor não é faculdade, mas amor não significa eu concordo com você com tudo. Amor significa, ainda que eu discorde de você, eu amo você. Eu não vou me curvar às suas conveniências, mas eu vou amar você até o fim. Posso até não gostar dele, porque gostar é uma relação mais participativa. Mas amar não tem opção. Vou ter que amar, não é vou ter que amar, eu vou amar. Então, eu quero que você diga assim, como é que eu posso tirar essas algemas? Vamos voltar lá para o capítulo, porque eles estão querendo tirar isto. Estão querendo tirar esse negócio aqui. Eu já estou acabando, viu? Eu acabo já. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Eu queria que você lesse Jeremias 5:5. Eles sabem, eles conhecem as algemas de Deus, ou o jugo de Deus. Eles conhecem, mas eles não querem. Jeremias 5:5. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus, mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. Esse moço aí traduziu um livro, esse que está lendo, que se chama A Lei da Liberdade, que nós vamos publicar, se Deus quiser. Um livro de Hopkins, Evan Hopkins. Um teólogo, um pregador do Evangelho da Graça de Deus, que viveu no século XIX para o século XX. Ele era filho de um engenheiro inglês, nascido na Colômbia. Foi criado em parte na Colômbia e depois foi para a Inglaterra estudar engenharia. E lá ele creu no Senhor, dentro da igreja anglicana. E ele foi fazer uma vistoria de um trabalho na Austrália. E lá ele estava andando na praia e encontrou com um guarda florestal. E o guarda florestal pregou para ele Jesus. Ele conhecia a religião e o guarda pregou para ele que Jesus amava ele. E que Jesus tinha morrido e tinha ressuscitado. E tinha que feito ele morrer e ressuscitar com ele. E então naquele momento os dois se ajoelharam na praia. E Evan Hopkins recebeu Jesus na praia. Só que o guarda que pregou para Evan Hopkins tinha recebido Jesus no dia anterior. Foi o primeiro fruto dele. Um fruto que deu sentido para a eternidade. Evan Hopkins trata muito bem deste aspecto. Eles conhecem o caminho do Senhor. Eles sabem quem é o caminho do Senhor. O caminho do Senhor é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E eles quebraram o jugo e romperam as algemas. Sabe qual é o jugo do Senhor? Ele disse para você e para mim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu aliviarei vocês. Tomai sobre vocês, ou tomem sobre vocês, o meu jugo. Qual é o jugo dele? Hein? Fala alto. Qual é o jugo de Jesus? Onde foi que eu e Jesus estivemos juntos, e você também? Na cruz. Eles quebraram o jugo e romperam as algemas. Qual é a algema de Deus para nós? É o seu amor. O que nos prende a Deus? É o amor. Por que você vem a Cristo? Por causa do amor. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Um morreu por todos, logo todos morreram.
Eu não quero seguir a Cristo por causa do medo. Eu não quero seguir a Cristo por causa do interesse. Eu não quero seguir a Cristo por causa do dever. Nada disso. Eu só posso seguir a Cristo voluntariamente por causa do seu amor. O amor tira a corda do pescoço. Mas esse sistema quer romper com esta verdade. Olha, você é atraído por causa de um amor. Com amor eterno eu te atraí. Com amorável benignidade eu te atraí. Você é meu. Eu amo você. Mas eu não presto. Exatamente. Foi por causa disso que eu vim buscar você. Este motorista que o Mário Rocha se referiu há pouco aqui, ele disse assim: eu sempre fui à religião buscando me melhorar, mas eu sempre piorava. Agora eu estou vendo que Deus me recebeu incondicionalmente e é Ele que vai fazer a revolução de dentro para fora. Por isso que essa guerra contra o Cordeiro, essa guerra contra Cristo, os gentios se conspiraram contra ele e fizeram. Eu vou continuar nesse assunto, viu? Mas essa conspiração aquariana, e aí vocês vão entender quando Gaia e Urano e Gaia se aproximaram. É isso que o modelo moderno está sendo montado, que é distrair da suficiência de Jesus Cristo. Onde o homem tem uma participação, que é ele fazer para merecer. Você não merece. Ele lhe dá graciosamente, por sua graça. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.